O presidente americano Trump está pronto para pagar imediatamente 12 bilhões de dólares ao Irã. E isso não é por amor a ela, claro, mas apenas para salvar esse evento mundial que milhões aguardam em poucos dias. Mas no último momento, no momento em que os Estados Unidos estavam prestes a assinar esse acordo histórico e acabar com essa guerra. Como de costume, Netanyahu intervém com um único telefonema, vira tudo de cabeça para baixo e impõe uma condição impossível que pode incendiar a região novamente. O que aconteceu nesse evento? A ligação secreta entre Trump e Netanyahu? E como uma ilha iraniana microscópica, menor que a cidade de Ceuta, se transformou em um cemitério para 2.100 mísseis americanos? Dados estão sendo revelados hoje. Todos esses detalhes temos hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro hoje, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste conflito global que a região do Oriente Médio está vivenciando entre o Irã e a Aliança Epstein. Claro, não se fala hoje, prezados telespectadores, senão sobre esse acordo que está sendo preparado agora nos bastidores. Todas as notícias nas últimas horas têm falado sobre esse acordo, porque há negociações secretas acontecendo agora entre os Estados Unidos e o Irã com o objetivo de chegar a um acordo. Alguns o descreveram como um acordo histórico, claro, e outros disseram que esse acordo pode redesenhar o mapa geopolítico mundial. Mas apesar de toda a mídia ocidental estar falando sobre isso e sobre a proximidade da assinatura do acordo, os iranianos afirmam que ainda não foi alcançado nenhum acordo. E especialmente porque os iranianos estão do lado vencedor, eles recusam abrir mão de qualquer uma dessas condições anteriores. Os iranianos dizem agora que é os Estados Unidos que estão impedindo a chegada a um acordo, porque recusam alguns dos termos do acordo, incluindo, por exemplo, o termo pelo qual os Estados Unidos se comprometeriam a pagar indenizações de guerra. O Irã confirmou, por meio de uma série de declarações nas últimas horas, que não vai recuar de jeito nenhum de suas linhas vermelhas, em defesa e proteção dos direitos do povo iraniano. Portanto, na verdade, ainda existe uma grande possibilidade de que todos esses esforços para chegar a um acordo fracassem. E especialmente após essa ligação telefônica entre o presidente americano Trump e Netanyahu, porque essa ligação talvez tenha encerrado tudo. O ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que ainda há uma chance de se chegar a um acordo e, depois disso, iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano. Assim, mas ao mesmo tempo, ele disse que o presidente americano Trump não vai assinar nenhum acordo ruim. Uma declaração que esclarece, talvez dê uma ideia do que está por vir. E o estranho é que quando lhe perguntaram sobre o motivo desse atraso em chegar a um acordo, ele disse que a única coisa que resta e que está atrasando isso é a resposta iraniana. Mas depois ficou claro que eles estavam esperando a ligação de Netanyahu, não a resposta iraniana. Então, na verdade, as coisas, apesar de já terem se passado quase 2 dias desde o início dessas negociações secretas. E falando sobre esse próximo acordo, cujos principais pontos eu apresentei para vocês no episódio anterior, apesar de já ter passado mais de um dia. Mas ainda assim, as coisas ainda não estão claras, porque Trump ainda está esperando concessões do Irã, e o Irã diz que não vai ceder. A divergência sobre alguns pontos permanece, mesmo quando Trump concorda com essas exigências ou com uma das exigências iranianas, no final sempre chega uma ligação telefônica de Netanyahu que o impede de fazer isso. O ponto mais importante que Trump quer conquistar agora, nesta fase, é reabrir o Estreito de Hormuz novamente e depois entrar em negociações sobre o programa nuclear iraniano. Ele adiou as negociações sobre o programa nuclear iraniano para uma data posterior.
Trump, quero dizer, porque o Irã recusou totalmente entrar nessas negociações agora, e a guerra ainda não acabou, ou seja, ainda estamos apenas em uma trégua, e ainda não foi atendida nenhuma das exigências do vencedor nesta guerra, pois foi o Irã que impôs isso. O Irã está conduzindo o processo de negociação, ou seja, com muita inteligência, está usando essas exigências americanas como trunfos no processo de negociação para exigir o levantamento das sanções, exigir a liberação dos fundos congelados, pagamento de indenizações de guerra e assim por diante. O estranho hoje é que o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos e a coalizão de Epstein, em geral, não conseguem voltar à guerra novamente. E nós já falamos sobre isso repetidas vezes e explicamos em vários episódios. Mas apesar disso, vemos que Trump e alguns líderes dos Estados Unidos, ainda hoje, até este momento, falam como se, caso não se chegue a um acordo, os Estados Unidos voltariam novamente à opção militar, ao uso da força militar. Sabendo, como eu disse, que se tornou impossível para os Estados Unidos voltarem à guerra novamente nesta fase. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baqai, disse que realmente há uma aproximação de pontos de vista, há conclusões sobre grande parte das questões em discussão, mas afirmou que a assinatura do acordo não é iminente. Ele também afirmou que o foco das negociações agora é apenas encerrar a guerra e não o programa nuclear iraniano. E como expliquei para vocês no episódio anterior, o Irã se recusa a negociar nessas condições. Quer, antes de tudo, chegar a um entendimento. E esse acordo sobre o fim da guerra deve garantir essas exigências iranianas que surgiram como resultado desse conflito. Como eu disse, pagamento de indenizações, compromisso de não retornar à guerra novamente, entre outras coisas. E depois disso, o Irã diz sim. Aí talvez possamos sentar à mesa de negociações para falar sobre o Estreito de Hormuz e sobre o programa nuclear iraniano. Então, Baqai disse que é verdade, há consenso sobre grande parte das questões, mas isso não significa que o acordo esteja próximo de forma alguma, Baqai. Outro ponto muito importante que todos devem prestar atenção hoje. Ele disse que este próximo acordo que está sendo negociado agora não discute a questão do Estreito de Hormuz, ou seja, ele só fala sobre a abertura do Estreito de Hormuz, não discute como esse estreito será aberto, como será a administração do Estreito de Hormuz, e assim por diante. Essas questões não serão negociadas pelo Irã agora, e o Irã está totalmente determinado a impor um novo sistema no Estreito de Hormuz. Baqai disse que essas questões dizem respeito apenas aos países costeiros que fazem fronteira com o Estreito de Hormuz, ou seja, apenas o Irã e o Sultanato de Omã. Então, os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Ou seja, até mesmo sobre a questão do pagamento de taxas no Estreito de Hormuz, ele disse que o Irã não impõe taxas de passagem, entende? Então, alguns meios de comunicação ligados à coalizão Epstein publicam nas redes sociais e escrevem em letras grandes como um banner de notícia. Ou seja, nos canais de notícias dizem que o Irã não vai impor taxas aos navios no Estreito de Hormuz, assim, em destaque. Então, quando alguns leem isso, pensam que o Irã recuou, que desistiu da decisão de impor taxas aos navios no Estreito de Hormuz e assim por diante. Na verdade, as declarações dos iranianos sobre esse assunto já são claras desde o início. Primeiro, não dizem que vão impor taxas pela travessia do Estreito de Hormuz. Dizem que as taxas que cobram são em troca de um serviço prestado no Estreito de Hormuz, ou seja, em suas águas territoriais. E essas taxas são legais de acordo com o direito do mar. Então, quando se diz hoje que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo preliminar para abrir o Estreito de Hormuz, isso, como mencionei, é o que dizem vários jornais, incluindo o jornal americano The New York Times. Isso ficará sob o controle e administração do Irã e será imposto o que eles considerarem adequado para a segurança da região, como taxas pelo serviço prestado pela Marinha iraniana. Há também a questão de fazer a segurança e a inspeção dos navios, entre outros arranjos, para a administração desse estreito. A diferença aqui é que os Estados Unidos querem apenas salvar as aparências. Hoje, eles estão pedindo ao Irã apenas para adiar isso, adiar a imposição dessas taxas por 2 meses, ou seja, por um curto período. Esse próximo acordo,
Todos devem prestar atenção a isso, para não cair na armadilha da mídia e na manipulação de palavras que alguns países tentam fazer. A aliança de Epstein está sendo usada para encobrir essa derrota, para encobrir essa nova mudança que o Irã está impondo na região. O site americano Axios disse que o próximo acordo garantirá um cessar-fogo, ou seja, uma trégua de 60 dias renovável, uma trégua de 2 meses, que é a trégua que Trump precisa hoje. Porque, como todos sabem, a Copa do Mundo de Futebol vai começar em breve nos Estados Unidos, Canadá e México e vai durar até o dia 19 de julho próximo. Ou seja, é um período em que os Estados Unidos não podem entrar em nenhuma guerra que possa levar a resultados catastróficos para eles e para esse evento. E claro, esse não é o único motivo que faz Donald Trump evitar voltar à guerra. Ou seja, novamente, existem outros motivos que já discutimos nos episódios anteriores. Mas esse motivo é o que obriga Donald Trump a buscar um acordo urgentemente antes do início das fases desse Mundial. E Donald Trump fez uma declaração hoje, dizendo: "Nós não estamos com pressa." E quem acompanha as declarações de Donald Trump sabe que elas sempre são contrárias à realidade. Se Donald Trump diz que não está com pressa, na verdade ele quer um acordo urgentemente. Saiba que é o contrário, ele quer adiar o acordo. E se ele diz que não está com pressa, então saiba que na verdade ele quer isso o mais rápido possível. Ele não tem tempo suficiente para adiar esse acordo. Porque para que a Copa do Mundo alcance o sucesso desejado, é necessário que o país anfitrião esteja em completa paz. E é preciso haver cooperação de segurança entre esse país anfitrião e todos os países participantes deste Mundial. Isso ainda não aconteceu e o tempo está acabando rápido. E claro, nesse acordo que está sendo discutido hoje, para que os Estados Unidos não pareçam derrotados em relação à questão do Estreito de Hormuz, eles estão pedindo ao Irã que abra o Estreito de Hormuz, com a suspensão da cobrança de taxas sobre os navios por 2 meses, ou seja, 60 dias. Em troca, os Estados Unidos vão liberar 12 bilhões de dólares dos fundos iranianos congelados e vão suspender o bloqueio marítimo contra o Irã. Mas será que o Irã realmente aceitou isso ou não? Trump realmente aceitou as exigências iranianas. As coisas não estão claras. Ainda não foi alcançado nenhum acordo. Isso significa que ainda existem divergências. Mesmo que isso aconteça, Netanyahu aparece no final. Talvez tenha havido realmente sinais que confirmam que um acordo está próximo. Mas tudo mudou em um instante. Quando aconteceu essa ligação telefônica, a ligação que reuniu Netanyahu e Trump, porque logo depois dessa ligação, o que aconteceu? Trump fez novas declarações com uma nova exigência, e estranha. Desta vez, essa exigência não era para o Irã, mas sim para todos os países da região, pedindo que se juntassem ao Acordos de Abraão, que normalizassem relações com Israel de forma obrigatória, como ele disse, e de maneira coletiva ao mesmo tempo. Ou seja, é como se ele estivesse chantageando esses países, principalmente os do Golfo. Essa mensagem é que o acordo com o Irã já está pronto. Vamos assiná-lo em breve. Mas para assiná-lo, agora vocês precisam aderir aos Acordos de Abraão com Israel. Se vocês querem a paz e abrir um novo capítulo para vocês, é claro que precisam obrigatoriamente aderir aos Acordos de Abraão. Certo, quais são esses países? Ou seja, vemos que a mensagem é clara, direcionada antes de tudo à Arábia Saudita, o principal país da região, e depois aos outros países: Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e depois Kuwait. Enquanto isso, claro, não se fala sobre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, porque esses países já fazem parte do Acordo de Abraão. Então, Trump disse que já deu as instruções necessárias agora para iniciar o processo de normalização com Israel. Essa nova mudança virou tudo de cabeça para baixo. Talvez tenha trazido as coisas de volta ao ponto zero novamente. Porque a maioria desses países nunca vai aceitar normalizar relações com Israel dessa forma que Netanyahu quer.
com esse nome, com essa chantagem e com esse nome do Acordo de Abraão. O que está claro é que Netanyahu fez uma exigência estranha, na verdade, que não vai levar a nenhum resultado, só vai quebrar esses entendimentos que estavam levando a um acordo para acabar com a guerra. Netanyahu não quer que haja nenhum acordo de forma alguma. Da mesma forma, vemos que todas as declarações iranianas ainda estão focadas no Estreito de Hormuz. Talvez Trump tenha aceitado as exigências iranianas antes, mas o Irã continua insistindo no Estreito de Hormuz e quer uma liberação maior dos fundos congelados. E o Irã realmente precisa dessas coisas, precisa dessa trégua. Ou seja, as coisas estavam caminhando para um acordo. Por quê? Porque o Irã também precisa dessas coisas, precisa dessa trégua, e essas questões serão um alívio para ele e para o povo iraniano. Até o momento, as coisas ainda estão em negociação. Os Estados Unidos pedem uma coisa, o Irã responde com outra. As coisas talvez estivessem se preparando, como eu disse, o acordo estava chegando, mas está claro que ele beneficiaria os interesses iranianos. Portanto, Netanyahu não pode aceitar isso. O Irã nunca aceitará qualquer concessão, a menos que obtenha ganhos maiores do que essa concessão. Netanyahu não vai aceitar isso. Se falarmos sobre mais um cessar-fogo de 60 dias, o Irã também, como eu disse, precisa desse cessar-fogo de 60 dias para que todos saibam. É suficiente para fabricar dezenas de bombas nucleares. É suficiente para transformar o urânio enriquecido que eles têm de 60% para 90%. Ou seja, estamos falando de cerca de 400 quilos de urânio altamente enriquecido que eles possuem. Então esse é um período que talvez o Irã aproveite nesse contexto. Ontem, houve uma declaração iraniana muito forte feita por Mohsen Rezaei. O conselheiro de Khamenei disse: se os Estados Unidos querem abrir o Estreito de Hormuz, primeiro devem desmantelar as armas nucleares de Israel. Ou seja, ele disse: por que o Irã não pode possuir armas nucleares enquanto Israel tem esse armamento? E ele disse: se a guerra voltar novamente, o Irã vai se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele disse: vocês sabem o que isso significa. Ou seja, se o Irã se retirar desse tratado, então não cometam suicídio. Foi assim que ele disse, foi assim que ele descreveu a situação, mesmo quando falou sobre o programa nuclear iraniano. Há também esses mísseis balísticos, drones e assim por diante. Ou seja, esse período de trégua será como um tempo extra para aumentar o estoque iraniano dessas armas e se preparar ainda mais para o que está por vir, porque o retorno da guerra é algo inevitável. Quer dizer, então é isso, Hatem, só resta saber qual será a data? Será que essa rodada vai acontecer agora, durante as próximas semanas, nos próximos meses, ou só depois de entrarmos em 2027? Então o Irã vai aproveitar essa trégua? O mundo logo focará nas notícias da Copa do Mundo, enquanto o Irã se prepara militarmente para o futuro. E talvez os 12 bilhões de dólares que os Estados Unidos liberariam se esse acordo fosse feito, claro, também teriam um papel no processo de rearmamento do exército iraniano. O jornal britânico The Telegraph disse algo muito importante hoje. Disseram que o acordo já está pronto e foi aprovado em princípio não pelos Estados Unidos nem pelo Irã. Disseram que estão apenas esperando a aprovação do líder supremo, Mojtaba Khamenei. E disseram que obter essa aprovação vai levar muito tempo, vários dias. Mas ficou claro que tudo pode se desfazer em um instante. Isso também foi confirmado pela rede americana CNN e até mesmo pelo canal americano Fox News. Disseram que Trump deu um prazo específico para o Irã, que o Irã deve aceitar essa proposta em 7 dias. Está claro que o Irã sabe muito bem como Trump pensa, sabe exatamente o que ele quer, o que o governo americano quer, exatamente, sabe muito bem que Trump está em uma verdadeira enrascada. Por isso, eles estão jogando com esse ponto sensível e fazendo exigências para tentar ganhar mais tempo. Atrasar a chegada ao acordo faz com que Trump fique sob pressão e, assim, atenda às exigências do Irã. Mas mesmo quando isso acontece, no final, Netanyahu aparece e estraga tudo. Trump, na verdade, está vivendo, passou a viver à mercê de Netanyahu, o que Netanyahu quer.
Incapaz de ir à guerra, ao mesmo tempo ele surge com coisas estranhas que realmente acabam com esse acordo. Há novos detalhes que foram revelados. Por exemplo, a Guarda Revolucionária Iraniana disse que a coalizão de Epstein atacou durante a guerra anterior a ilha de Abu Musa, que pertence ao Irã e é reivindicada pelos Emirados Árabes Unidos, localizada em um ponto estratégico muito importante. E aqui prestem muita atenção, ele disse que eles atacaram essa ilha com mais de 2.200 mísseis, incluindo 300 mísseis terra-terra, mas no final não conseguiram nada em relação a essa ilha. Durante toda essa guerra, eles não conseguiram nem sequer se aproximar dessa ilha. Ou seja, prestem bastante atenção, temos uma ilha muito pequena, uma ilha microscópica, com uma área de aproximadamente 12 km², Moraia, muito menor do que a cidade de Ceuta, com uma população de apenas cerca de 2.000 pessoas. A aliança de Epstein atacou a ilha com 2.100 mísseis, ou seja, mais do que o número de habitantes da ilha, e no final, eles não conseguiram atingir nenhum dos objetivos pretendidos com esse ataque à ilha. As forças iranianas permaneceram firmes lá, resistindo, lançando mísseis, a ponto de as forças americanas tentarem repetidamente se aproximar da ilha e falharem por causa desses mísseis iranianos. E com certeza, de acordo com esses dados e com a quantidade e intensidade dos ataques que essa ilha sofreu, fica claro que havia um plano da aliança de Epstein para ocupar essa ilha e anexá-la aos Emirados. E eu já falei sobre esse assunto em episódios anteriores, então ficou claro que realmente existia esse objetivo. Quer dizer, é uma ilha muito pequena e simples, isolada e distante do território iraniano, e eles não conseguiram controlá-la. Então, imagine só, quer dizer, com as vastíssimas terras do Irã? Então, tudo isso são fatos, certo? Vocês conhecem bem os Estados Unidos. Hoje, o Irã deu ao Trump uma lição que ele nunca vai esquecer. E é por isso que ele realmente quer parar essa guerra. Mesmo sem ter alcançado nenhum dos objetivos, mesmo saindo derrotado dessa guerra, ele quer parar a guerra. Mas ele sempre esbarra no que o Netanyahu quer, porque o Netanyahu não quer esse tipo de acordo. E assim, as coisas voltam novamente ao ponto de partida, e também veremos como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!